Muito bem, vocês estão acompanhando. Olha, o bicho tá pegando aqui em Massachusetts, especialmente aqui na grande Boston, cidades como Chelsea, Everett. Estão recebendo aí muitas operações do ICE, mas hoje eu não estou aqui para falar especificamente dessas ações dos agentes da imigração, não. Hoje esse vídeo é para você que está sem documentos aqui nos Estados Unidos e quem sabe precisa ir alugar um lugar para morar. Esse vídeo é para você, fique atento, porque eu vou trazer aqui, olha, alertas importantes que eu recebi de moradores locais. Mas antes de começar, deixa eu reforçar o pedido para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva também no canal do Benevide para você ficar por dentro sobre tudo em relação ao mundo da imigração, notícias sobre brasileiros que moram nos Estados Unidos, dicas de lazer, entretenimento e muito mais vocês acompanham aqui no nosso canal. Muito bem, minha gente, olha, você sabe, né? Essa semana foi muito tensa aqui para os moradores da comunidade brasileira, várias ações do ICE sendo flagradas aí por câmeras e realmente a situação tá complicada. Tá complicada porque, olha, eu nunca tinha visto um aparato tão grande de agentes na rua, trabalho aí em conjunto com agentes do FBI, então realmente a situação tá muito complicada. Esse vídeo de hoje, eu quero trazer um alerta importante, porque eu conversei com alguns moradores daqui da nossa região, aqui da Grande Boston, e me foi relatado que muitos imigrantes que estão aí com alguma pendência judicial simplesmente estão abandonando a causa. Muitos deles tendo que usar aí tornozeleira eletrônica, e aí estão jogando essa tornozeleira fora. Isso mesmo. E aí o que acontece? Ao jogar essas tornozeleiras fora, o último ponto de contato acaba sendo exatamente naquela residência onde foi registrado aquela tornozeleira eletrônica. E aí o que acontece? Os agentes do ICE acabam indo nessa residência. Aí chegando lá, vão procurar por uma pessoa específica que estava ali, né, tendo que seguir o monitoramento dessa tornozeleira, e ao chegar nesse determinado local, aquele imigrante não está mais lá, foi embora, pum, escafedeu-se. E aí quem abre a porta é um outro imigrante, já um novo morador, sem saber do histórico do ex-inquilino, e aí o ICE acaba abordando também esse novo morador, pergunta se tem documentos, mesmo tendo ido lá atrás de um outro imigrante, ele acaba também levando esse novo morador se ele não conseguir comprovar o seu status imigratório, o seu status legal aqui nesse país. Então, esse vídeo de hoje é para você que está aqui, quem sabe ainda em busca de um local para se firmar nesse país, buscando aí, quem sabe, um condomínio, uma casa, uma vaga, seja onde for. É fundamental que você busque referências de quem morou naquela casa onde você está buscando morar agora. Sim, você procure conversar com vizinhos, de repente o próprio proprietário pode te falar também quem é que morou ali. Se ele for honesto, ele vai dizer, olha, aqui quem morava era uma pessoa que estava sendo procurada pela imigração, ela sumiu, não tem mais notícias, mas a gente sabe que grande parte, porque também o dono vai querer alugar logo esse imóvel, vai meio que omitir essa informação. Mas é fundamental que você busque essa referência, converse com vizinhos, converse com pessoas que de repente já conheçam ali aquele determinado lugar, para quem sabe você não ser surpreendido, porque aí você vai acabar alugando, né, uma casa de alguém que ali tinha um imigrante problemático, né, com alguma pendência judicial, ou quem sabe até já com algum antecedente criminal aí sendo procurado pelos agentes da imigração, e aí de repente, pelo fato de você não ter documento, você também pode ser levado se de repente tiver um infortúnio aí dos agentes da imigração derem uma batida na sua nova residência, né? Então é mais uma situação também que você deve pensar bastante. Eu sei que a situação aqui ela já é tensa por natureza, porque a gente tem visto aí um aumento dessas operações aí nesses primeiros 2 meses de Donald Trump, desde que ele voltou à Casa Branca em 20 de janeiro. Então, realmente, a situação ela é preocupante. Mas a gente sabe também que nem sempre, né, essas operações se traduzem em prisões, né? Por isso que a gente segue acompanhando tudo atentamente, para saber se, né, de fato, aquilo que está sendo demonstrado aí nas ruas, né, se isso vai se traduzir também em prisões de imigrantes. A gente sabe que toda vez que a gente noticia isso, eles estão em busca daqueles imigrantes que já tem um warrant, que eles chamam, né, que já é um mandado de busca contra eles, mas aí sempre tem aquela história do efeito colateral, né,
de chegar no lugar, numa residência, de repente a pessoa, mesmo que não tenha nenhum antecedente, ela pode ser levada. A gente teve um caso agora, inclusive em Everett, né, que a gente noticiou essa semana, de uma ação acontecendo numa casa de brasileiros. Eles estavam ali em busca de uma pessoa especificamente ali, né, e aí parece que não encontraram essa pessoa, mas bateram lá na casa, foram lá, e como não foi atendido, ninguém apareceu ali, eles acabaram saindo, mas certamente devem ter voltado lá nessa casa. Eu sei também que em outras cidades também isso tem acontecido bastante. Agentes do ICE batendo. Eu recebi inclusive o áudio de um brasileiro falando, olha, vieram aqui na minha casa, bateram aqui. Eu não atendi, né? Bateram na minha porta, eu não sei do que se tratava, não atendi, mas claro que fica o risco, porque agora esses moradores vão ficar com medo, porque certamente os agentes do ICE vão voltar nessa casa. Lembrando sempre que você não é obrigado a abrir porta para nenhum agente, né? Se ele não tiver ali munido de uma ordem judicial ou de um mandado de busca contra uma determinada pessoa, você tem o direito de não abrir essa porta, mas vai ficar vivendo nessa insegurança, vai ficar vivendo nesse risco, né? Porque você pode não abrir a porta naquele momento, mas quem é que vai dizer que esses agentes não vão voltar ali naquela casa, né? Então, gente, olha, muito cuidado, muita atenção. Olha, se eu pudesse dar uma recomendação, se você puder evitar casas de 2, 3 famílias, né? Essas unidades aqui, muito comuns aqui em Massachusetts, né? Procure evitar essas casas, né? Porque essas casas normalmente são as mais visadas, né? Porque normalmente você aluga ali muitas das vezes não tem contrato, é meio que de boca, só paga um depósito, você não sabe quem morou ali antes, né? Então, procure evitar essas casas. Busque condomínios, talvez assim, mais americanizados. Eu sei também que é difícil, tem questão de checagem de crédito, às vezes checam até documentos, né, pede social, etc. A gente sabe também, né, que as pessoas precisam seguir vivendo, né, tem que dar um jeito, tem que dar os seus pulos, mas de todo modo, fica aí a dica. Busque uma referência antes de você efetivamente, né, assinar aí um contrato de aluguel, ou quem sabe passar a morar no lugar que você não tenha nenhum conhecimento de quem tenha morado ali antes. Tá certo? Esse foi um alerta que eu recebi de alguns moradores locais e realmente a situação aqui, especialmente aqui na Grande Boston, Massachusetts como um todo, a situação está bem tensa nesse momento, então todo cuidado é pouco. Ou se não tiver jeito, converse aí com o dono da casa, onde você esteja negociando, para ele te falar a verdade, né? Para ele te passar aí as informações de quem foi o ex-inquilino, né? Para que você não tenha aí surpresas desagradáveis aí no futuro quando você já estiver dentro dessa nova casa. Sobre o alto volume aí de ações do ICE, nesta semana em Everett, eu conversei com a vereadora da cidade, a brasileira Stephanie Martins, que entrou em contato com o chefe de polícia de Everett para questioná-lo sobre como a cidade vai lidar com esse volume realmente aí incomum de agentes tanto do ICE quanto do FBI fazendo essas operações aí em Everett, né? E segundo o chefe de polícia da cidade, ele diz que essas ações são direcionadas, que eles estão em busca de criminosos aí com antecedentes criminais, muitos deles já aí em vias de serem deportados, etc. Mas a gente sabe também que existe lá os colaterais, né, de pessoas que não têm antecedente criminal nenhum e que, porventura, podem vir a ser levadas também. A vereadora, a Stephanie Martins, também entrou em contato com a Lucy Pinheira, que é do grupo Latinos Unidos de Everett, e segundo a diretora desta ONG, pelo menos 15 pessoas foram levadas nessas operações que ocorreram no último domingo, né? E segundo a Lucy Pinheira, boa parte deles sem nenhum antecedente. A gente não tem ao certo o número oficial de quantas pessoas foram levadas, né? Até porque as agências não divulgam esses números. Mas, obviamente, nós estamos em busca dessas informações, nós estamos acompanhando com uma lupa, né, bem de perto sobre tudo que acontece na imigração, portanto, você tem que continuar sintonizado, ligado aqui, vidrado neste canal para saber tudo sobre esta pauta imigratória, especialmente nesse momento aí, bem importante aí de muita tensão entre a comunidade imigrante que vive aqui nos Estados Unidos. Para você ficar por dentro sobre informações do mundo da imigração, sobre notícias de brasileiros aqui nos Estados Unidos e muito mais, é importante deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal do Benevides.